Tá bom. Muito boa tarde a todos. Estamos aqui na loja Conde Saint-Germain, uma transmissão online e também reunião presencial. Hoje, nossa irmã Lélia Carvalho vai falar sobre os princípios herméticos numa visão quântica. Ao final, nós vamos fazer, então, uma conversação para tirar algumas dúvidas e compartilhar os temas. Então, nossa irmã Lélia, seja muito bem-vinda. Vamos começar. Obrigada, Antônio. Boa tarde, irmãos. Estamos aqui reunidos na loja Saint-Germain para mais uma conversa. Bem, hoje nós vamos conversar a respeito dos princípios herméticos. Eu acredito que todos saibam né, ainda mais teosofistas, o que sejam os princípios herméticos, mas caso alguém que acesse não tenha muita certeza do que se trata, então eu vou falar rapidamente o que seriam. Eles fazem parte do conteúdo do Kybalion e são a essência dos ensinamentos de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, tal como ensinado, então, nas escolas herméticas do Antigo Egito e da Antiga Grécia. Ambas as escolas receberam a influência dele, que é associado como Tote no Egito e como Hermes na Grécia. Até existe uma polêmica sobre a existência dele, né? Se seria somente um nome iniciático que pudesse até compor um grupo de pessoas e não somente um indivíduo, mas ele deixou uma obra muito grande em relação ao ocultismo e também à alquimia, principalmente. Então, muitos desses conceitos estão sendo adaptados pela filosofia da atual física quântica e também pelos movimentos da nova era, como a chamada lei da atração. Se a gente observar, a lei da atração é baseada exatamente nos princípios herméticos, só que definidos de outra forma, mas no fundo é a mesma filosofia. Então, o título do livro Kybalion se refere a uma palavra hebraica que significa tradição ou preceitos recebidos da fonte, e compartilha a mesma raiz da palavra Kabbalah. Então, vamos lá para as 7 leis herméticas. O segredo para entender o universo, então, está em cada co-criador que somos. Essa é a ideia principal pela visão quântica. Cada pensamento, palavra, emoção não só molda a nossa vida, mas vibra em sintonia com as leis universais, que são essas leis herméticas, né? Esse conhecimento está registrado há milênios nas 7 leis herméticas, que são um manual prático de como podemos cocriar o universo, sendo que como espelhos do mesmo, influenciando e sendo influenciados por ele. Aqui não estou me referindo somente em relação à nossa vida prática, à nossa rotina, né? Porque geralmente o pessoal que propõe a lei da atração é a lei da atração para prosperidade, até para o amor e tudo. Não, o que eu vou abordar vai muito além disso, porque na verdade, em relação até mesmo às galáxias, aos movimentos dos astros, a cada átomo que existe. Nós estamos influenciando o tempo todo e sendo influenciados de uma forma muito acima, muito superior, mas também podemos aplicar na vida prática. Então, a primeira lei hermética é o mentalismo. Eu acho que essa é a base mesmo, né? Porque, segundo ela, o todo é mente, o universo é mental. A realidade é, então, uma expressão direta da sua consciência, como se a vida fosse um sonho de Deus, como na mitologia hindu do sonho de Vishnu.
Se o universo é mental, nossos pensamentos não são meras abstrações inofensivas, são como pedras atiradas num lago, gerando ondas que se propagam. Então, a cada pensamento, né, essa onda energética vai se propagando, somando-se a outros pensamentos de outras pessoas, formando uma grande rede ou teia de influência mental, né? Então, nem tudo que a gente pensa é nosso. Também somos influenciados por essa energia mental que absorve tudo, né? Se o universo é mental, na física quântica, o experimento da dupla fenda demonstra que o simples ato de observar altera a forma como as partículas se comportam. Sem a observação, um elétron age como uma onda, espalhando-se em todas as direções. Mas, sob o olhar de um observador, ele se fixa e se torna uma partícula. Então, foi esse o experimento famoso da dupla fenda, que os elétrons passando por um furo, um buraco, eles passavam para o outro lado sem observação, como uma onda. Assim, eles não tinham uma identificação. No entanto, se o observador vai conferir o experimento, ele aí, o fato de você olhar, você plasma aquilo e aquilo se torna uma realidade, uma partícula. Então, a consciência interage com a matéria, moldando-a, criando a realidade como um co-criador. Porque então, com tanto poder, né, não criamos a realidade que desejamos. Vocês têm ideia por que acontece isso? Porque se é só pensar, né? Focar numa ideia, ter um pensamento positivo, por que a gente, então, não cocria tudo que a gente deseja? Né? A resposta está na confusão da nossa mente, desculpe, pelo sistema de crenças adotados. Então, esse sistema de crenças que estão no nível subconsciente, ele acaba atrapalhando, impedindo, porque você conscientemente deseja uma coisa, mas inconscientemente você não quer aquilo. Muita gente, por exemplo, quer ser próspero, né, ter uma vida abastada, tudo, e, no entanto, dentro dele, ele tem a ideia de que dinheiro não é, um rico não entra no reino dos céus, que o dinheiro não é uma coisa pura. Embora ele queira o dinheiro, mas inconscientemente ele está preso àquela regra que ele colocou lá há muito tempo, pode ser dessa vida e até de outras, né? Então, isso gera uma ilusão de separação, como se enxergássemos o mundo por uma lente embaçada, em que identificamos algumas partes, mas nunca o todo. A parte consciente nossa, inclusive, é muito menor do que do inconsciente. O inconsciente é muito maior. Então, para sair disso, nós precisamos do esforço de limpar essa lente. Aqui entra uma poderosa ferramenta que é a nossa já conhecida meditação. Através da meditação, então, nós alcançamos o chamado ponto zero, no silêncio, derrubando, então, o limite do que é pessoal e do que é universal, né? Com a expansão da consciência, a gente tem acesso a uma consciência muito maior, universal, do que somente essa nossa própria, que já é contaminada por todo esse sistema de crenças, enfim. Se eu foco nessa tarefa, é impossível, e a rotina nos distrai o tempo todo, né? Perder o controle sobre a sua atenção é perder o controle sobre o que você está criando. Justamente por causa dessa dispersão da mente é que nós não conseguimos realmente, de fato, focar naquilo que a gente quer criar, né? Co-criar. O subconsciente
é o solo onde a nossa semente pode crescer. Parte do princípio do mentalismo é reprogramar o subconsciente. A nossa mente é como um templo e cada pensamento é como uma prece enviada ao universo. O universo não entende, muitas vezes, palavras ou intenções que não sejam baseadas numa energia. A energia que é a linguagem do universo. O universo, aí eu estou falando como o universo como um todo, como uma fonte, né? Para não chamar de Deus. Não entende palavras simplesmente. Não adianta nada ficar, muita gente vai para a igreja, ficar rezando automaticamente, olhando quem chega, quem está saindo. E esse tipo de oração não serve para nada. Você, na verdade, a energia é que vai falar, vai chegar em primeiro lugar, né? É, bom, então o que pensamos e alimentamos volta para a nossa vida de alguma forma. E o que nós estamos com isso cocriando para o universo e recebendo de volta? Então, vamos partir para a segunda lei hermética, que é a da correspondência. O princípio da correspondência fala da relação entre os diversos níveis da existência, o físico, o mental e o espiritual. Cada um é um reflexo do outro, funcionando em sintonia. Como é em cima, é embaixo, como é dentro, é como é fora. Então, justamente, isso já é até falado na lei da atração, que o mental, o espiritual e o físico têm que estar em harmonia. Não adianta você pensar uma coisa e sentir outra, né? Muitas vezes você chega para a criança e diz assim: vai lá, pede desculpa para o coleguinha. Ele vai lá e fala desculpe, mas dentro dele ele continua com raiva do coleguinha. Então não adianta nada, ele vai dizer uma coisa, mas dentro ele está sentindo outra completamente diferente. Então é justamente essa discrepância entre os nossos corpos que faz com que as coisas não se produzam. E ainda bem, né? Porque também para o nível ruim, se tudo que a gente, numa hora de raiva, pensa e se produzisse, né? Que, aliás, é o que dizem que lá na quarta dimensão é assim, né? Pensou, está acontecendo, né? Então a gente tem que começar a treinar desde agora. O universo é como um grande espelho em que nossos pensamentos e emoções têm um impacto sobre tudo ao nosso redor. O que acontece no cosmos, galáxias e planetas, também acontece dentro de nós, das nossas células, pensamentos e emoções. Os fractais, as formas geométricas que se repetem infinitamente, sempre produzindo o mesmo padrão, um desenho de uma galáxia ou de uma pequena concha, é como se o universo fosse um artista que imprimisse a sua assinatura e estilo em tudo. Vocês já devem ter visto, né, o desenho de uma concha, o desenho das pétalas de uma flor, tudo tem, obrigada. Tem a mesma geometria, né? E até quando o feto está se desenvolvendo, também tem. O nosso corpo tem medidas que são dentro da medida áurea, né? Áurea, eu acho que é isso, medida áurea, que tem uma correspondência com outras medidas do universo, das galáxias, distâncias e tudo. Até quem gosta de astrologia sabe que o nosso mapa está lá, né? Tem uma mandala dentro do mapa, né? E que tudo isso tem correspondências e faz sentido, né? A mesma força que rege as estrelas está dentro de cada um de nós. Se a gente quer mudar o mundo ao nosso redor, tem que começar mudando a gente mesmo. Quando encontramos harmonia e equilíbrio, as coisas fora começam a seguir o mesmo padrão, né? Às vezes a gente reclama muito das coisas que estão acontecendo com a gente, mas se a gente olhar, é somente um espelho do que está acontecendo com a gente. Senão não estaria fora, né? Às vezes, agora, né, quando as pessoas falam muito de quem vai estar, ou quem já está a caminho, está desperto da quinta dimensão ou não, você pode trabalhar do lado de uma pessoa,
você está ali muito feliz e grato por aquele trabalho, e tudo flui, você liga o computador, ele funciona, está tudo ótimo. O do lado está lá reclamando de tudo, brigou com a mulher, o computador travou e tudo. E um está do lado do outro, mas eles estão vivendo realidades totalmente diferentes, né? Então, quando encontramos harmonia e equilíbrio, as coisas fora começam a seguir esse padrão. Tudo passa a seguir o ritmo da nossa música interior. E de volta à forma como enxergamos o mundo. Não é o mundo que muda, mas a forma como percebemos. O que está dentro reflete o que está fora, e vice-versa. Assim, podemos aprender muito apenas observando os ciclos da natureza, aceitando os altos e baixos, as mudanças de ciclos. O mundo sempre refletirá e confirmará, de alguma forma, as nossas crenças interiores. Então, como podemos alinhar nosso mundo interno com a harmonia do universo? A resposta está no equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Quando nos tornamos conscientes de como essas dimensões interagem, temos então um senso de controle maior sobre a realidade. Muita gente pensa que é somente um corpo físico, né? Mas nós aqui já sabemos que não são, né? Nós conhecemos como são descritos os corpos sutis também dentro da teosofia. Então, só o fato de sabermos disso já é uma forma de que podemos acessar e trabalhar todos esses corpos, né? Deixamos de ser vítimas do acaso e assumimos a responsabilidade de co-criadores, de fazermos parte do universo, influenciando e sendo influenciado como um eco que se espalha pelo cosmos. A terceira lei hermética é a da vibração. Tudo que existe no universo está em constante movimento. Nada está parado, nem mesmo uma montanha. Tudo vibra numa contínua dança em movimento. Tudo no universo tem uma frequência vibracional e suas características. Os objetos parecem sólidos porque seus átomos vibram lentamente. Já a luz mais sutil vibra em frequência muito mais rápida. Pensamentos, emoções, intenções são todos formados de energia, cada um com a sua própria assinatura vibracional. Tem até uma escala, eu acho que é Hawkins, eu acho que é o nome, que tem as emoções e o nível de vibração de cada emoção. Vai desde do ódio, do medo, e vai subindo na escala até o amor e até além do amor, né? Tem até níveis mais acima, né? Então, e tem essas faixas vibracionais, tem as cores. Eu sei que a Suzana gosta das cores, as cores também correspondem a essas escalas, né? Então, tudo é energia, cada um com a sua própria vibração. Toda a matéria é composta por átomos, que são constituídos de partículas subatômicas em movimento. O que enxergamos como sólido é um campo energético vibrante. Nossos pensamentos, sentimentos, intenções são campos energéticos que impactam a realidade. Quando vibramos elevado, nossa energia se alinha com as altas frequências, atraímos pessoas e experiências que ressoam com essas mesmas vibrações. O contrário acontece também quando vibramos nas baixas frequências, gerando ciclos que são desafiadores, criando obstáculos e dificuldades. O coração humano gera um campo magnético incrível, né? Até todo mundo pensa que é o cérebro, mas o coração tem um magnetismo até maior do que o do cérebro. E esse campo varia com as emoções que sentimos, interagindo com o campo ao nosso redor, influenciando e sendo influenciado por tudo que nos cerca. O princípio da vibração é um dos fundamentos das práticas de cura e bem-estar, terapias holísticas e até mesmo do uso de cristais para restabelecer
equilíbrio e saúde. A medicina chinesa é muito baseada nisso, né? Todos esses pontos energéticos que você pode sedar ou pode estimular, né? Gerando, então, uma mais harmonia energética para o corpo e, em consequência, maior saúde, né? Bom, a quarta lei hermética é a da polaridade. Tudo no universo tem dois polos, duas faces de uma mesma moeda, que é o centro do princípio da polaridade. Tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Compreender que esses extremos não são opostos absolutos, mas graus diferentes de uma mesma coisa. O calor e o frio, né, eles parecem ser opostos, né? Mas são extremos, são apenas pontos diferentes da mesma escala da temperatura, assim como a luz e a escuridão, o bem e o mal. Então, tudo isso é relativo, porque às vezes o que nós consideramos o mal, porque egoisticamente a gente não está satisfeito com aquilo, para outra pessoa aquilo é um bem. E aí, dentro dessa escala, está vibrando numa frequência diferente, mas dentro de um mesmo padrão, né? Dentro da escala. Então, digamos que são vários tons de cinza entre o preto e o branco. E aonde que a gente está nisso é que depende tudo. Não são unidades separadas, mas diferentes manifestações de uma mesma essência, dependendo de onde está a nossa percepção na escala. O que julgamos como oposto é a extensão de um mesmo fenômeno. As experiências que julgamos como negativas não são opostas às experiências positivas, mas parte de um contínuo indispensável para o crescimento. Não há como compreender a alegria sem antes experimentar a tristeza. Muitos despertam e têm uma outra compreensão da vida após um encontro traumático, uma doença severa, né? Muitas vezes o que a gente acha que pode julgar, aspas, como um castigo, às vezes é realmente o que vai despertar você para um nível muito melhor. E então, toda essa compreensão, que às vezes baseada nas nossas crenças ou o nosso egoísmo pessoal, é que faz com que a gente não compreenda exatamente as coisas como elas acontecem com a gente, né? Para que a gente passe por um nível superior. Os opostos não são inimigos, mas parceiros na construção da experiência. Na física, os polos positivos e negativos de um ímã são inseparáveis, e é dessa interação que se cria o campo magnético que organiza diversos sistemas. Na psicologia, Carl Jung abordou a ideia da sombra, o lado oculto da nossa psique, onde guardamos aspectos que estão reprimidos. Para Jung, para alcançarmos a plenitude, é necessário que integremos essa sombra, reconhecendo que ela é uma parte de nós. Muitas vezes o ódio vem de um amor machucado e não correspondido. Dá para integrar um ao outro quando entendemos o que liga esses sentimentos. Então, realmente, parte da nossa cura é a gente também reconhecer esses aspectos considerados, aspas, negativos nossos. Eles estão lá na sombra e muitas vezes o que a gente não gosta, às vezes, em muitas pessoas, são esses aspectos reprimidos em nós que a gente reconhece no outro, mas de uma forma mais inconsciente, e aquilo incomoda, porque mexe com algo que você, na verdade, não quer olhar para aquilo, né? Então, sempre que alguma coisa desperta a nossa atenção, mesmo que negativamente, é bom a gente fazer uma reflexão, por que que essa pessoa, essa situação me incomoda tanto? Porque ali tem parte da gente, por mais estranho que você ache, e você pense, nossa, mas eu sou muito diferente, eu não tenho nada a ver com isso.
Sim, você não tem no seu padrão consciente, nas suas atitudes controladas agora, mas de alguma forma, nem que seja de vidas passadas, ali há resquícios. E eu acho que, imagina, né? Que nós já aprontamos, todos nós, em vidas passadas, né? Quem não, sei lá, não matou, ou não viveu uma guerra, não cometeu atrocidades em outras experiências. E isso vai vindo como sementes que ficam ali adormecidas, de vida para vida, e a gente tem que rever tudo isso e jogar luz nisso tudo. A tarefa não é fácil, mas então, esse é o caminho para ter mais equilíbrio e controle sobre nós mesmos. A polaridade é o caminho para superarmos um momento em que estamos no polo negativo, compreendendo que este não é permanente, que o universo está em constante movimento e que o outro lado positivo sempre está acessível. É isso que é o bom, né? Como os polos andam juntos, quando a gente pensa assim, nossa, que momento horrível, é só imaginar que o lado bom está lá também. E uma hora ele vai aparecer, nada é para sempre, né? Compreender a polaridade é nos dar a possibilidade de transformarmos nossas experiências apenas mudando a nossa percepção. E isso pode acontecer rapidamente mesmo. Às vezes, quando você cai em si, né? Não dizem que nada como uma noite de sono. Às vezes a gente vai dormir com uma ideia, então, com raiva de uma coisa. Aí você dorme, quando você acorda, você já percebe de outra forma. Você diz, não acho que eu fui precipitado, eu acho que eu fiz alguma coisa ali que não devia. E aí você começa a acessar esse lado luminoso da mesma coisa, né? É só uma mudança de percepção. Em relação ao medo, por exemplo, não é ignorar o medo, mas reconhecendo que ele está ali, aceitar, transformá-lo em combustível para a coragem e o crescimento. Eu estava vendo o especial da Glória Maria, né, que ela é muito incrível, né, uma jornalista incrível. E a gente via sempre ela naquelas coisas de aventura, se joga não sei da onde, e ela morria de medo. Tinha hora que o pessoal da produção dizia que ela olhava e dizia, eu não vou encarar e tal, mas ela dizia, eu vou superar, entendeu? Porque a coragem está ali na mesma escala do medo. Você tem medo, mas se você pensar, bom, eu vou com medo mesmo, você vai, entendeu? E ela era assim, ela é incrível, né? É, é o que precisamos fazer em relação às nossas crenças e padrões mentais, superar essas ideias limitantes que nos mantêm presos a ciclos de negatividade. Dá para mudar a vibração aos poucos, o caminho para algo muito melhor. É claro que às vezes não é fácil, não é basta a gente dizer assim, vou pensar agora positivo, pronto, já consegui e está tudo certo. Não, isso é um processo, né? Não é tão fácil, mas pelo menos quando a gente já tem, já está desperto para essas ideias, a gente já sabe que é assim que funciona, fica mais fácil da gente, né? Iniciar pelo menos lentamente esse processo, né? As mudanças de perspectiva alteram a vibração, atraindo oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. O equilíbrio não é eliminar os extremos, mas aprender a navegar entre eles. A vida é um fluxo constante de luz e sombra, expansão e recolhimento. O segredo é, então, encontrar o equilíbrio entre essas oportunidades que a vida apresenta, não resistir ao movimento, mas fluir com ele. Vamos para a quinta lei hermética, a do ritmo. Assim como o dia dá sempre lugar à noite, as marés obedecem ao seu eterno vai e vem, tudo no universo segue um ritmo. Tudo flui para dentro e para fora, tudo sobe e desce. A vida é uma dança de movimentos pendulares e se revela num constante fluxo e refluxo. O ritmo está presente em todas as coisas, desde o ciclo das estações
até as fases da Lua. Ele governa os ciclos de nascimento, crescimento, declínio e renovação. Percebemos os nossos altos e baixos emocionais, lembrando que nada na vida é estático, tudo está em movimento. Até o cosmos tem uma espécie de respiração, de movimento cósmico. Quando aprendemos a aceitar esse fluxo, paramos de lutar contra o movimento e aprendemos a navegar por ele. O ritmo, no entanto, não precisa nos controlar. O ritmo existe, mas a gente não precisa ficar que nem uma folha ao vento, ao sabor do ritmo. A gente também pode ter algum controle dentro dessas mudanças, né? O verdadeiro mestre está acima das oscilações naturais, permanecendo centrado, como quando o pêndulo balança com força. Esse estado de equilíbrio é uma neutralização, uma prática que dá o poder de observar as oscilações da vida sem sermos arrastados por ela. A neutralização é lembrar que quando estamos em baixa, que esse estado é temporário. O pêndulo sempre oscila de volta, nos protegendo do desespero e dando paciência para aguardar pela próxima subida. Da mesma forma que nos momentos de alta, nós devemos evitar o apego excessivo ou a complacência, pois sabemos que os ciclos da vida continuarão a se mover. Quando a gente vê a história dos artistas e vê muitas vezes eles terem às vezes um final, uma decadência muito ruim depois de uma fama, é isso, né? Porque eles ficam apegados àquele momento de glória e não conseguem aceitar que a decadência natural desse momento, né, ser simplesmente grato a tudo que viveram e alcançaram e seguir sua vida simplesmente agora, às vezes, num recolhimento maior, sem tanta exposição, mas muitos não conseguem, né? A vaidade, o ego é muito grande e eles não aceitam a perda da juventude, da beleza, da fama, né? E aí é isso que eles são arrastados pelo pêndulo, né? Em vez de tentarem um equilíbrio dentro dessas oscilações. A meditação, a respiração consciente são poderosas ferramentas para desenvolvermos essa capacidade de neutralidade diante dos ciclos, sem nos perdermos nele, mantendo a estabilidade, mesmo quando tudo ao redor está em constante mudança. Os ciclos são naturais, mas a forma como reagimos a eles fazem toda a diferença. Um ciclo de baixa pode ser uma grande oportunidade de aprendizado e ressignificação da vida. Esses momentos de baixa e até de aparente retrocesso são uma oportunidade de aprendermos e nos prepararmos para o próximo avanço, assim como o ritmo da respiração, em que a inspiração e a expiração trabalham juntas para manter a vida. A mudança é inevitável, não importando o quanto resistimos e tentamos controlar. A verdadeira sabedoria está em aprender a fluir com esses ciclos em vez de lutar contra eles. Se a vida segue um ritmo, o que as nossas escolhas estão fazendo a cada momento? Com resistência ou com a certeza de que tudo está sempre em fluxo? Né? A gente tende muito a resistir, né? A gente, às vezes, sei lá, nosso time de futebol, nosso candidato político, ou sei lá o quê, não chegou ao êxito que a gente gostaria. E muitas vezes a gente fica nessa energia decepcionado, chateado, parece que a vida perde um pouco das cores, mas a gente tem que entender que nada é para sempre e que depois há uma mudança e que tudo pode se restaurar e vir uma nova situação, né? Bom, vamos para a penúltima, que é a sexta lei hermética de causa e efeito. Nada acontece por acaso.
Toda causa tem seu efeito e todo efeito tem uma causa. Cada pensamento ou escolha gera uma ação correspondente. Não existe, tem coincidências. Cada pensamento ou ação são como sementes, algumas brotam rapidamente, enquanto outras podem levar anos para florescer. Mas, inevitavelmente, o que plantamos é o que colheremos, colocando em nossas mãos a responsabilidade de moldar nossa própria realidade, conectando todos os aspectos da existência. Muitas vezes a gente vê alguém que a gente julga não ser uma pessoa íntegra e tudo, ser bem-sucedida, né? Que nem aqueles filmes que o bandido está sempre vencendo, se dando bem e tudo, e a gente diz, poxa, mas como é que pode? O mal sempre vence. É porque o tempo da existência não é o nosso tempo. Às vezes, uma coisa que você fez numa vida, você só vai resgatar isso em outra vida. Então, aparentemente, aquela pessoa não sofreu nada, mas, em compensação, às vezes, uma pessoa super legal, acontece uma coisa, né? Às vezes, um período de doença, de tudo, e a gente diz, poxa, fulano não merecia isso, né? Ele é tão legal, mas porque a gente não tem a ideia do todo, né? Dentro dessa escala de ação e reação, de causa e efeito, né? Nem sempre as causas são óbvias. Muitas vezes os efeitos que vivemos hoje estão em escolhas e padrões que escolhemos há muito tempo, até mesmo em vidas passadas, provocando que busquemos as causas invisíveis da nossa realidade. Essa lei é associada ao karma, que longe de ser um sistema de punições ou recompensas, o karma é um mecanismo de aprendizado. Cada ação gera uma consequência, criando oportunidades para crescimento e evolução. Na psicologia, o conceito de causalidade recíproca demonstra como nossos pensamentos e comportamentos afetam o ambiente ao nosso redor e são, ao mesmo tempo, influenciados por ele. Na física quântica, descobertas como o impacto da observação consciente sobre o comportamento das partículas subatômicas sugerem que nossas intenções têm o poder de moldar a realidade. Justamente, às vezes, não é o que a gente diz, mas o que está por trás do que a gente diz. Você pode dizer palavras lindas e por trás tem uma intenção completamente diferente de bajulação, de tirar proveito daquela situação, né? E às vezes a gente até irresponsavelmente a gente diz uma coisa assim na hora da raiva, mas a gente nem tem aquele sentimento real. E aquilo passa rápido, aquilo não gera uma forma, pensamento de fato, porque foi um impulso momentâneo, né? Então, tudo está na intenção, né? Essa intenção, a gente pode dizer que é um conjunto de coisas que envolve o mental, o emocional, e a vontade da gente, né? Aquilo que a gente realmente emite com o impulso de uma vontade. A lei da causa e do efeito também se manifesta nos padrões e ciclos que vivemos. Muitas vezes enfrentamos os mesmos desafios repetidamente, porque não percebemos as causas por trás dessas situações, para sair desse looping, né, de coisas que se repetem sempre. O segredo é trazer mais consciência sobre nossas escolhas e assumirmos as responsabilidades por elas, sem gerar culpas ou sentimentos de vítima, reféns da circunstância. Assumimos, então, o papel de criadores conscientes da nossa própria história. Na prática, tudo começa com a honestidade de observarmos nossa vida atentamente. Então, a gente sempre deve fazer reflexões sobre as nossas atitudes. Não é meramente deixar para lá ou ficar se culpando, que a culpa também não leva a nada. A gente precisa entender o que nos motivou a determinadas coisas e trabalhar em cima disso, né? Quais padrões se repetem, quais resultados parecem sempre acontecer. Essas são pistas valiosas sobre as causas que estamos cultivando
os pensamentos autossabotadores que estão criando barreiras, ou as crenças limitantes que estão impedindo de construir uma vida harmônica, né? E também ver o que a gente sempre fala do que é ruim, né? Mas também o que está dando certo, né? As coisas que nos realizam, as coisas que fazem bem às outras pessoas, para que a gente também estimule esse outro lado, né? Cada pessoa, cada pensamento é uma semente. E quanto mais conscientes tivermos ao plantá-las, mais alinhadas estarão com os resultados que desejamos. Práticas como afirmações positivas, visualizações e meditação são ferramentas poderosas para reforçar essas intenções e criar um campo energético que possa atrair experiências correspondentes. Alguns resultados levam tempo para florescer. O universo sempre trabalha para equilibrar as energias. Isso é uma coisa que também a gente, às vezes, acha que o universo está contra a gente, mas ele está sempre trabalhando, embora às vezes sem que a gente entenda para o equilíbrio. Ao entendermos que somos co-criadores do universo, temos o poder de moldarmos o mundo ao nosso redor, através das energias que emanamos. A sétima e última lei hermética é a do gênero. Tudo no universo é moldado por um jogo dinâmico de forças que se equilibram. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos. Não se limita ao conceito biológico de masculino e feminino, mas vai além disso. As energias criativas que permeiam todo o cosmos. A lei do gênero fala de qualidades universais. A energia masculina representa o impulso, a ação, a lógica e o direcionamento, o foco, a assertividade. Isso tudo é a parte masculina. A energia feminina é receptiva, intuitiva, nutridora e acolhedora. Ambas são essenciais para que qualquer criação aconteça, tanto no plano físico quanto mental e espiritual. Assim como geramos um outro ser com essas duas energias, a criatividade se expande para outros campos, né? Para quem gosta de astrologia, a casa 5 é a casa dos filhos, mas é a casa também da criatividade, né? Dos nossos dons, né? De coisas que podemos criar, né? Com prazer. E um não existe sem o outro, e a sua interação é matriz, o motor da criação. No plano físico, o masculino fecunda o feminino. No plano mental, uma ideia precisa ser nutrida pela emoção e pela intenção, a energia feminina, para se transformar em realidade. É um ciclo contínuo de doação e recepção. Essa harmonia não é apenas filosófica. No nível atômico, prótons positivos e elétrons negativos interagem para formar átomos, a base de tudo, de toda a matéria. Esses opostos complementares são o alicerce do universo físico. Esse equilíbrio entre as energias nos lembra que o princípio do gênero está presente em tudo, desde a menor partícula até a vastidão do cosmos. A aplicação prática dessa lei vai além de observar como ela atua no mundo. Ela nos desafia a encontrar equilíbrio dentro de nós. Toda pessoa carrega energia masculina e feminina, independente do gênero biológico. Quando essas energias estão em harmonia, vivemos alinhados com o nosso potencial criativo. A integração dessas energias é um passo essencial no caminho do autoconhecimento. Não são forças opostas em conflito, mas que se complementam e tornam nossas conexões mais ricas e equilibradas. No nível espiritual, a lei do gênero nos leva a um processo mais profundo, a união dos opostos dentro de nós. Muitas tradições místicas, como o Tantra e a alquimia, descrevem esse caminho como guia para elevados estados de consciência.
O casamento alquímico, como é conhecido, representa a fusão das energias masculinas e femininas internas, permitindo que transcendamos a dualidade e alcancemos a unidade com o todo. Como colocar esse princípio em prática no dia a dia? O primeiro passo é perceber onde estão os desequilíbrios nas nossas energias, que é facilitado através de práticas de olhar para dentro de si, também através da meditação. Meditação é fundamental, né? Eu confesso que eu medito há muitos anos, né? Eu e Regina fizemos ainda meditação transcendental, mas tem períodos que eu esqueço a meditação completamente, eu tenho que voltar de novo à prática, enfim. Depois é hora de agir para desenvolver as qualidades que estão faltando, como desenvolver a disciplina, o foco, né, o lado masculino, ou de se abrir mais para a intuição e a receptividade à energia feminina. Então, a gente tem que observar, às vezes, quando a gente está muito incisivo, está faltando essa tranquilidade para ser mais receptivo. Também, se estamos muito passivos, muito acolhedores, mas não temos aquela iniciativa, também está faltando o lado masculino, né? A criatividade é uma expressão direta dessas forças. Quando unimos a capacidade de gerar ideias com a paciência e o cuidado para desenvolvê-las, criamos, então, com mais facilidade e harmonia. Os estados das nossas energias internas sempre se expressam no que manifestamos. A lei do gênero nos convida a abraçar a totalidade ou a expressão do que somos. Quando vivemos essa integração, nos conectamos com o fluxo criativo do universo, encontrando equilíbrio e propósito. Então, aqui terminam os 7 princípios. E a conclusão que nós chegamos é que explorar esses 7 princípios vai muito além do que pensar sobre as coisas. Não é meramente observar, é um convite para mergulhar mais profundamente no que a gente realmente é e se conectar ao todo ao nosso redor. Porque se a gente observar, esses princípios estão na gente, mas estão também na natureza, no comportamento da vida, com seus ciclos. Então, é uma profunda reflexão sobre tudo que nos envolve. Reconhecer as propriedades de cada princípio é integrar cada um deles, gerando equilíbrio e criatividade pela união ao fluxo criativo do universo, co-criando a vida. Eu adoro essa ideia que somos co-criadores, que somos meio que pequenos deuses. E é isso, gente. Vamos lá, vamos conversar. O pessoal que está aí também, hein? Hein, Luiz? Cadê você? Luiz gosta de conversar, cadê? Estou aqui só para te ver. E aí, Luiz, cadê você? Não, eu vim aqui só para te ver. Não, fala aí, Luiz. Você Vamos, que é da área psi, você tem muito contato com esses aspectos. vou fazer uma reflexão com você. Você Hum. acha que eu, Luiz, já estive aqui em outras vidas? Eu, Claro. Luiz, Não, estive aqui. Luiz, a personalidade Luiz, não. Mas a energia que anima, né, a sua centelha divina, essa já rodou muito. Isso. Então, eu posso dizer para você que eu não matei ninguém no passado. Se eu não matei e não matei ninguém até agora. Sim, Viu? sim. Então, sabe o que eu falo hoje em dia? A, a consciência que eu represento como Luiz, né, é que passou por várias personalidades e que deixaram coisas pesadas para eu resolver, possivelmente, nesta vida, por enquanto, que eu ainda não fechei ela ainda. Então, de uma certa Se a gente forma, pensar que a gente é o eu do futuro dessas personalidades e que a gente ótimo, pode resgatá-las lá atrás, olha que coisa incrível isso. você vê Viajante a no responsabilidade, tempo. você vê a responsabilidade nossa.
o que a gente apronta, nós não vamos ter essa memória, eu como Luiz, você como Lélia. Lá vai ser formada uma nova personalidade, Uhum. com outro formação biológica sexual, vai ter uma outra influência de meio, né? Não vai se repetir com facilidade esse clima da mesma família. Então, Sim, portanto, a personalidade Luiz nunca mais. E eu tenho aqui agora que, logicamente, entender o nosso processo de vida, porque é uma inerência, né, dessa mônada, né, subdividida, que está aí para trabalhar, transformar esses átomos todos que você falou, né, nessa condição de ver consciência em tudo, porque senão o todo não seria mental, o todo sim. não seria integrado. Então, Essa eu nós, acho que o principal dos princípios é esse, é que tudo é mental. pois é, e essas leis que você falou, elas são logicamente universais, porque elas estão ligadas a tudo que se manifesta. Nada, vez nada escapa a essa condição da manifestação, que a Uhum. manifestação é esse nosso dito Deus manifesto. Então, só o que eu procuro hoje em dia realçar é tomar cuidado, a gente toma cuidado com o uso da primeira pessoa. Eu no passado, eu no futuro. Eu, pelo menos particularmente, já não falo mais assim. Eu só digo que a consciência, reforçando, a consciência que eu estou representando e que passou nas mãos de milhares de personalidades, lógico, ela ainda vai estar comigo também, porque nada se perde. Sim. Só, como você Tem sabe, gente até tudo que se refere no plural. Nós estamos. Você já isso. viu? Tem pessoas que falam como se você fosse um grupo, né? Nós. Uhum. Mas só esse ponto assim, que eu acho legal até para as pessoas que são mais céticas, ficarem assim, Uhum. mas que negócio é esse? Eu, outras vidas? Aí elas já vão entender um pouco mais essa nossa é, cosmogênese, antropogênese, com um porquê um pouco mais no sentido científico, né? Não, você não esteve aqui, esteve porque você, por acaso, explica de que maneira você tem as suas sombras, te mostrando que você, às vezes, é um viciado sexualmente, que você tem tendências temperamentais terríveis, né? Que você tem Não, impulsos. e o gozado é que às vezes basta um gatilho, né? Mas muitas vezes uma pessoa nunca agiu de determinada forma, mas alguma coisa acontece na vida dela, um trauma, que dispara aquele gatilho e ela passa a ter reações que você nunca nem imaginou que ela pudesse ter, nem ela mesma, né? A ocasião faz o ladrão. Né? É. A gente tem sempre isso. Olha, eu tenho dúvida até da minha própria sombra, mas sombra que eu digo física, visual, já dentro de um outro sentido. Esse sentido que eu estou colocando aqui é o objetivo. Mas, mesmo falando no subjetivo, que é o mais certo, como é que eu vou saber a minha integralidade enquanto não surgir contextos que vão me mostrar como eu reajo? Você vai me levar para um local que eu nunca fui, eu vou ter possivelmente reações, e ali sim eu vou ser avisado. Olha que legal, tem coisa aqui que você pode continuar, que é a semeadura do passado, e aquilo que você está mostrando agora de negativo é um aviso para a sublimação de si mesmo. A gente, então, que tem mais consciência, nós temos o quê? Mais responsabilidade. Porque a gente Pois entende, não é? A gente entende esse processo. Só que é. não pode esmorecer, porque seremos mais cobrados. Isso eu acho. A quem mais é dado, mais será cobrado, né? E aí, meninas e menino? Você se lembra, né? Aquele antigamente tinha um negócio chamado biorritmo? Sim, Biorritmo lembro, físico, biorritmo emocional, biorritmo mental. lembro. E cada um tinha um tempo de duração, né? Tinha, tinha.
E, nossa, eu acho legal quando a gente recorda coisas que a gente nem lembrava mais que existiam, né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista do Ney Mato Grosso e ele falando quando ele passou pelo processo Fischer-Hoffmann. Você que é da área psíquica, você deve se lembrar disso, porque na nossa época era muito badalado, né? O processo Fischer-Hoffmann, que era um negócio que tinha vindo dos Estados Unidos. Você deve lembrar também, não? Nunca ouviu falar? Não, Norma. Nossa, na época era muito engraçado, né? Porque era um processo de uma mulher que na época não se usava esse nome, esse termo canalização, né? Mas a mulher lá recebeu lá alguma coisa e que era um negócio desse, que era duas personalidades, o Fischer e o Hoffmann, enfim. Não lembro direito como é que era o processo. Mas eu sei que era uma terapia que todo mundo ia e era em grupo, mas era uma coisa assim meio parecida com o do Osho, umas catarses e tudo, né? E aí eu lembro que tinha a mãe de um amigo nosso lá na Urca que era assim, aquela mãe normal, careta e tal, foi fazer o Fischer-Hoffmann. Quando ela voltou do Fischer-Hoffmann, ela era outra pessoa. Ela que nunca tinha falado um palavrão, falava, voltou toda moderna e tal, que nem aquele que o pessoal do Osho que ia para lá e mudava tudo, né? Então, aí eu fico pensando assim, bem, alguma coisa nessa semente estava lá, né? Só tinha que cutucar lá para despertar, né? Já estava, né? Porque do nada ninguém muda de personalidade assim, né? Mas eu lembro do pessoal, nossa, mãe do fulano, nem lembro mais o nome do cara, mas o pessoal falava, ela pirou, ela tá maluca. Essa já aí, pois eu lembrei que você falou do biorritmo, esse negócio do Fischer-Hoffmann também era de outra época também, né? Várias terapias dessa. A do Osho foi assim, super badalado na época, né? Que era um negócio todo moderno, todo liberal, né? Agora, o que eu acho mais legal de todo esse conhecimento, né, é que dá mesmo uma base para você entender a vida. Eu acho que a pessoa que não estudou isso, não tem uma noção de que isso faz parte, que são regras do próprio universo. Que organizam, né, a nossa cabeça. A gente vê, é isso, aquilo, A aquilo. pessoa vai sofrer, porque ela não vai ter condições de aguentar isso. Aquilo que se falou do ator que não se conforma. Aliás, ele tem uns que nem guarda o dinheirinho na hora certa, pensando no futuro. Então, essas ilusões que o mental cria, às vezes, da própria pessoa, o emocional, nossa, eu acho tão complicado. Muito complicado. Isso é verdade. Realmente a gente, né, tem um privilégio de até muito cedo, né? Acredito todos nós aqui bem há muito tempo já, nós tivemos acesso a essas coisas enfim, Você às saber vezes que agora está tudo certo, mas amanhã pode não estar. pode. Dá um É uma coisa da noite para o dia, né? O ritmo muda. Porque se a vida achar que você tem que mudar por algum motivo esse ritmo, né, que isso aí está te parando, por exemplo, te dá logo um empurrão, que é para você. Vamos lá, acorda aí, ô. Às vezes a gente posterga demais, né? Aí chega uma hora que a vida diz, não, já dei tempo demais, agora dá um sacodezinho aí para ver se acorda, né? Não adianta que você não tapeie a vida. Não tem como. Ninguém tapeia a vida. Ela tem sua estrutura, né? Seu funcionamento, e é muito legal a gente entender isso, né? Você não pode, por exemplo, hoje em dia tem aquele negócio de você tem que ser feliz o tempo todo. Isso não existe. Ninguém vai ficar feliz da vida o tempo todo. Vai ter um momento que você vai ficar triste, vai ter um momento que você não está bem. Porque parece que agora você ficar assim, um pouco triste, alguma coisa, parece até uma fraqueza, né? Você não está alinhado com... E isso que eu acho também, que na questão que a gente está falando, do pessoal que é artista, isso pesa um pouco também. Nossa, demais. Porque as pessoas são obrigadas a passar uma imagem.
passar a imagem, né? E aí naquela imagem não pode ser triste, não pode ser infeliz, não pode ser zangado, não pode ser não sei o quê. E por trás, o que acontece? A vida daquela pessoa pode estar cheia de problemas, pode estar tendo confusões, ela está suportando, né? Inclusive, as redes sociais hoje em dia são muito cruéis. Cruéis também. Nossa, qualquer coisa que acontece, né, as pessoas criticam. Às vezes, uma mudança até física que você faz, se o pessoal não gosta, tá horrível, você ficou péssimo e tal. Nossa, Eu pessoal. canso de ver aquilo assim, a fulaninha era assim, ou fulaninha. Olha só como é que está hoje. Gente, o que é isso? Eu me lembro que a Beth Faria, uma vez que aconteceu isso, fizeram alguma coisa desse tipo com ela. Nossa, ela ficou danada da vida. Mas ela falou, gente, Mas quem é que gosta? eu envelheci e eu estou muito bem como eu estou. Estou um pouco ligando. Você até pode estar bem com você mesmo, mas também ouvir certas coisas, né? É duro, né? Não, os adolescentes, você imagina na época que a gente é cheio de dúvidas, de inseguranças e tudo, a gente abrisse lá o Instagram da gente, tivesse um monte de gente dizendo um monte de coisa da gente. E hoje em dia isso é sério. É sério mesmo. Por exemplo, teve um lance que no colégio de um dos meus netos, né, que uma mãe colocou um negócio contra uma menina que tinha acontecido não sei o quê, e ela colocou no Instagram. Aí veio como é que é, os comentários. Aí a minha filha com o meu genro brecaram. Falaram, isso é absurdo que vocês estão fazendo. Falou assim, olha, eu não quero do meu É um filho que linchamento bote nada. virtual, né? Exatamente. É uma coisa Você tem que horrível. respeitar. Primeiro que os pais botarem um troço desse já é um absurdo, né? E já outra galera, não é o grupo deles. E como que expõe uma adolescente assim? Está errado. Deram uma bronca danada. Tem até uma série da Netflix lá, a adolescência, que é sobre isso. A minha filha até falou dessa série. Eu ainda não vi, não, mas é interessante. O negócio essa série é barra pesada. Aí a gente vê o que é. Oi, Lélia. Oi, diga. Eu tenho um tempinho só para passar uma reflexão, já que vocês falaram em tristeza. Ouve só, a gente está nesse universo que nós chamamos de uma maia, né? Por quê? Por que ele é ilusório? Porque ele não é a verdade maior. Qual é a verdade maior? Né? É de estar, vamos dizer assim, dentro de uma consciência una, né? Nessa unicidade de um todo, vamos dizer assim, não manifesto, que é quando a gente retorna, né, para o seio daquele que está se representando como manifestado. Tá? Então, nós temos que vencer o quê? O universo dual. Você falou de uma das leis, que é a lei da dualidade. Então, você tem uma mesma régua imaginária, num ponto, tristeza, no outro ponto, alegria. O ideal, eu pergunto, o ideal não é atingir o caminho do meio, onde você não manifesta por grau nenhuma necessidade de se mostrar triste. É aquela neutralidade do. Pois é, ou de você se mostrar alegre. E isso não representa frieza. Na minha concepção de estágio sabedoria, é você, quando já passa a compreender esses graus dessa régua, né? Porque eles são o quê? São efeitos de mesma natureza, só que de graus variados. Só que, vamos dizer assim, você atinge o grau zero de equilíbrio. Eu não acho que eu vou te interpretar como uma pessoa fria. Você pode ter uma empatia sem precisar sentir a dor alheia, porque você compreende que com também indiferente. Você compreende que com amor incondicional você vai fazer aquilo que é, vamos botar as nossas colocações normais, fraterno, de senso de comunidade,
de boa agregação, né? Para ajudar o irmão que está inferior que você. Então, você ama incondicionalmente, porque a própria formação do universo teve a sua fase amor-sabedoria. Não é o amor terreno, romanceado, da nossa dualidade. É a da tríade, né, que se deu antes até do próprio Atman. Né? Já vou falar no Atman, né, que participa de 7 veículos. Que a gente... Então, para finalizar, nem tristeza, se quiser, nem alegria. Você, no caminho do meio, você já, com certeza, você já não vivencia o eu inferiorizado, que recebe o pacote emocional, portanto, um corpo emocional para ser trabalhado. E mudando a sua ótica, você pode criar felicidade constante, sim. É porque a Porque você felicidade pode... Sabe por quê? Que você vai enxergar... Mas sabe por que eu estou querendo... Sabe onde é que eu estou querendo chegar? Que você enxerga, você vê a desgraça mundial, seja qual for, mas você vê com uma plenitude de uma consciência que compreende o processo de vida e que aquela desgraça teve algum porquê que não está ao seu alcance, e você vai fazer o quê? E você vai fazer o quê? Não, lógico que sim. Não estou discutindo graus de dificuldade ou de facilidade. inocentes morrendo numa guerra estúpida, você diz, poxa, mas ficar assim tranquilo e equilibrado diante dessas coisas é muito... Isso, mas tem quem atinja, tá? Tem quem atinja. Isso é a plena sabedoria. É a pessoa que já vivencia o eu superior. Quando a gente fala qualquer coisa que a gente sabe que é das nossas mazelas emocionais, mesmo que por dó de alguém, você está transmitindo uma dor e você vai sentir, dependendo do nível dessa empatia. Então, a compreensão não te traz frieza. Ela vai te trazer o exercício da sua atividade para ajudar sem se envolver. Sim, Espero que eu tenha sido entendido. É assim que eu vejo, de uma maneira mais ampla, todo esse nosso conteúdo, e que eu sei, sim, que é difícil, muito difícil. E nem à toa que nós estamos aqui, não é isso? Não é à toa que os seus pacientes te procuram, né? Porque todo mundo está lá para resolver essas questões, né? Que elas não Isso, dão conta, né? com certeza. E tem vários profissionais que são problemáticos. Hoje mesmo a Vários gente estava profissionais. aqui comentando, antes de você chegar, os bebês reborn, tudo isso e tal. Vocês vão ter muito paciente aí para resolver. Uma viagem. Agora, o que essas vão fazer com esses bebês? Agora, é uma indústria que está faturando horrores. Tem bebê até de... Tem uns grandes, assim, já criança grande, 10 mil Não, e tem esses pequenininhos que cabem na palma da mão. Tem, também tem uns pequenininhos. Tem para todo gosto. O que consola é saber que, enquanto essas pessoas estão fazendo essas bobagens, não estão fazendo bobagem, tentando ter uma criança de verdade, imagino o que ia fazer. Não, eu comentei isso com um amigo. Eu falei, bom, pior são outras questões, porque quem está brincando de boneca, mesmo adulto, com certeza não é nada bacana, mas ela está fazendo mal, está fazendo assim mesmo, ela não está fazendo mal para ninguém. Mais ou menos, que já tem querendo pular fila. No momento saiu da porta de casa, aí já... Quando está só entre eles, acho ótimo, quem não está perturbando. Vai para a pracinha brincar, se quiser, não incomodando o problema dos outros. Agora, começa a criar um negócio que é difícil. Fala, O mal é Luiz. como o oriental fala: qualquer apego cria dor, cria problema. Não é só o bebê reborn. Qualquer apego. Se você se apega à sua plantinha, na hora que ela morrer, você vai sofrer possivelmente porque você criou o apego. Você não criou a compreensão da transformação dela. Agora, é normal que a gente tenha um tempo para diluir a afetividade. É normal. Mas você dilui a afetividade conscientemente.
e não desesperado. Ah, minha mãe, ah, meu filho, ah, foi com tal idade, ah, isso, ah, aquilo. Isso é incompreensão. Isso é o que em nós? Ignorância, porque É, ignora uma visão maior. é isso mesmo. Tem gente, mulher, né? Porque a mulher é mais ligada à criancinha. Isso, como é que tem tanta gente? Sabe que eu não consigo entender isso? O número de mulheres que estão alucinadas por essa. Né, eu sabia que existia, porque, inclusive, na loja de brinquedo tem a função desses bebezinhos, aquelas Gamelândia e tal, tem Game Boy. Mas eu nunca vi esse boom, assim. É como se eu tivesse dormido num dia de um jeito, quando eu acordei no outro. Aí... Não estão fabricando também, a gente não sabe de nada. Ah, minha irmã já falou. A minha irmã falou, aí tem, aí tem. Ah, isso aí já é, tem um objetivo muito maior por trás disso. Ah, não, muito além de grana. Aí são questões políticas muito loucas. Nossa É o Senhora. isolamento, né? Onde a gente vai parar, eu não sei. Você ficar em casa cuidando do bebê. Que É. não é bebê. Mentirinha. É o isolamento mesmo. É, Aquela Vocês pessoa. assistiram? não deu Você certo. assistiu um filme? Assistiu um filme com o Tom Hanks, O Náufrago? Claro, do Para Wilson. ele, para ele foi um apoio incrível transformar aquele coco. É, Lembra da história do coco? lembro. Era o É a amigo. nossa, Do amigo é Wilson. a nossa necessidade de agregação, É. de ser preenchido por alguém que a gente troque, principalmente para a gente se sentir pertencente, amado. Não é? Isso já é da nossa natureza, só que, infelizmente, nós estamos numa natureza inferior. Quando a gente aplicá-la de forma superior, Muitas aí é pessoas o falam, amor. ficam com o bebê reborn e se sentem melhores, É. entendeu? Então, nesse lado terapêutico, eu até acho que tudo bem. Agora, no momento que você vai para o SUS, que você vai procurar advogado para guarda compartilhada do bebê reborn e essas coisas, aí Mas, não dá. gente, tudo na vida, isso é outra coisa que a gente aprende da dualidade. Tudo na vida vai ter o lado bom e o lado ruim, É. né? Assim como vai ajudar os doentes, aquele que, né, que tem essa necessidade, que nem a história do corpo, porque era uma necessidade mesmo. É. O homem estava completamente sozinho no espaço. Agora vai ter também os malucos, né? Fazer o quê? Mas é porque eu Não fala acho assim, que. não. Não sei se a Olha que gente. coisa feia. Sim. Puxa a orelha da Regina, coisa feia que ela está falando. Que isso, coisa feia. Chamar os outros de malucos. Ué, mas tem mesmo, faz parte. Todo mundo que Faz está parte. comentando essas coisas está dizendo, nossa, como a humanidade está maluca. Todo mundo está dizendo isso. É uma coisa doida, vida. Do mal do Gabriel, Nós não podemos falar isso. Nós podemos temos compreensão. verdadeira, porque eu o acho. É diagnóstico. assim, é doidice mesmo. Com todas as letras. A pessoa pode até fazer de conta que não é, né? Porque agora tem o mimimi, a história do mimimi. Eu não tenho mimimi. É assim mesmo. Tudo aquilo que não é real, entendeu? Que a pessoa está fantasiando, é importante que em algum momento ela entenda que é uma fantasia. Porque é para o bem dela mesma. Não é para os outros, não. É da própria pessoa. Entendeu? É que nem eu vi uma historinha que a criança dizia que ela era um bicho. Os térias, que agora todo mundo é gato, é cachorro, eu acho pior. Eu acho pior que os bebês reborn. Aí a mãe, Eu acho. a mãe, que é do meu tipo, chegou e falou assim: ah, você é um gambá, sei lá o que a criança era, e dizia que era. Então, olha só, vai morar lá fora, que é onde Comer os ração, gambás né? moram, vai comer ração e vai sentir frio, porque aquilo é lugar de gambá, não. Entendeu? É, claro. Eu acho que também a questão de realidade é importante. É, lógico. Importante, sim. Porque senão... Esse negócio dos térias é mais entre os jovens, não é nem criança nem adulto, Aí é a criança adolescente. achou que, não, eu não quero mais ser gambá, não.
Ó, tem lado ruim das coisas. Não, e o que é pior, a indústria, o marketing é tão cretino, não tem outra palavra, que eles começam a lançar máscara, não sei o quê, chapeuzinho de bichos nas lojas. Nos Estados Unidos sabe como é que é, né? O pessoal comprar e adotar. E você vê lá no Instagram o sujeito com um chapeuzinho. Eu quero curtir isso agora. Eu estou fantasiando isso. Mas a pessoa tem noção que ela está curtindo. Carnaval é isso, né? Você sai, você é uma odalisca, você não sei o quê. Você vai ser bem Você naquele Mas você sabe que é aquele tempo ali, fora da tua realidade. Agora, eu acho que quando um ser resolve achar que ele está andando no caminho contrário. Poxa, se tudo em termos de espiritualidade, de crescimento e de evolução é você se descobrir e ser exatamente aquilo que você é, então se você ficar mentindo para você mesmo e criando uma realidade... Mas eu vi um adolescente no Instagram que ficou dizendo: vocês acham que é uma palhaçada, que é uma doença e tal. Não, é uma consciência que a gente tem de que nós somos aquele animal, apenas estamos no corpo humano, mas nós somos esse animal. Ele falava tão bem e tão explicado a condição que ele estava, que eu fiquei assim impressionada. Eu falei, meu Deus do céu. É muito estranho. E olha que, né, na nossa época, assim, no ano 70, 80 e tal, a gente achava que já tinha visto tudo que era maluquice, né? Pô, aquilo nem... Agora é uma loucura de... O hippie paz e amor estava longe de ser tão doido assim. Tão doido assim, tem pior. É aquela história que se a gente pode acreditar numa mentira enorme para você mesmo, eu, por exemplo, posso botar na minha cabeça que eu sou jovem, entendeu? Que eu sou diferente do que eu sou, claro, uma aparência física diferente, e eu posso acreditar nessa maluquice, entendeu? Mas tem muita gente que é assim. Já viu assim, por exemplo, pessoas que são casadas a vida inteira, homens e mulheres, aí fica viúvo. Pronto, daqui a pouco volta a ser o que, né, vira, né, o playboy da noite, a mulher volta à juventude. Que diz, agora não tem nada mais que me prenda, agora eu vou ser o que eu quiser. É estranho assim. Não, cara. Só aí, a gente tem que encerrar a gravação para não ficar muito longa. Quer dizer que a gente não possa continuar. Fernanda, quer falar alguma coisa, Fernanda? Que a gente vai encerrar a gravação. É que é importante nós fazermos a alquimia mental, espiritual, para estar sempre evoluindo. É isso. Com certeza, resumiu muito bem, é isso aí, fazer essa alquimia desses opostos, né, dessas polaridades, e é isso, é a base da alquimia. Aliás, o Hermes Trismegisto era um grande alquimista, né? Então, tem tudo a ver. Muito bem, Fernanda. E aí, vocês querem encerrar? Como é que tá? Vamos encerrar a gravação. Eu queria completar que realmente nós somos co-criadores, né? É lindo isso. Só que a gente não está acostumado nesse plano físico, que é tudo muito lento. Isso. Por exemplo, quando você decidiu fazer a palestra, você já começou a criar isso, entendeu? Para hoje você estar aí presente. Claro, e está aí, essa onda vai adiante, porque está na cabeça de vocês também. Aqui nesse plano físico é lento. Né? Pois é, mas essa rapidez da quarta dimensão, que você pensa na mesma hora. Que lá ninguém pode mentir nem nada, não, que o outro percebe assim, né? E deve ser muito diferente. E pode não acontecer nesse plano, mas pode estar acontecendo no outro plano, o seu desejo, a sua vontade. Isso pode ser mesmo. Até essa coisa que a realidade atual impede, né? De repente, está criando uma outra coisa em outro lugar. A gente nunca sabe, né? Ou então está guardadinho lá para o próximo karma, né? Guardadinho. Ou pode estar as coisas boas, os bons sonhos lá no Devachan, lá no Devacan, sei lá, se é Devachan. Mas é muito estranho.
Agora, eu acho que é uma sabedoria fantástica, porque ela te bota justamente os parâmetros. Tipo assim, tem coisas que são da natureza, são leis naturais. E essas você não vai dominar, você não vai segurar, gostando ou deixando de gostar, entendeu? Você vai ter que lidar com elas. Acreditando ou não Acreditando ou não. Ninguém te perguntou se Ela você não quer ou deixa não de existir. querer. No momento certo, ela vai puxar o seu tapete, porque acha que está na hora de puxar para você evoluir. E, ó, dane-se. Eu me lembro quando eu era criança, que eu tinha uma sensação, eu adorava ir para festa, aquela folia, todo mundo feliz, né? Aí, quando acabava a festa, dava uma tristeza. A realidade do acabou a festa. Criança, você já tem essa noção. Ah, mas a gente Hoje. tem até hoje. Por exemplo, eu e a minha irmã, a gente ama Natal. Aí a gente passa dezembro, ai, comprar os presentes, os enfeites, isso e aquilo. No dia seguinte, já do Natal, a gente fala, ah, o Natal acabou, é chato. Eu era assim quando eu era criança. Era terrível quando acabava o Natal. Entendeu? Então, essas realidades que não adianta mesmo você encarar, né? É grande Maia, né? É a ilusão de que a gente realmente mergulha nessa ilusão. E é por isso que a gente precisa desses estudos para poder sacar, entender, compreender a grande ilusão Maia e começar a perceber que as dimensões das verdades são gigantescas, muito longe. Muito. Muito. A gente está na terceira para a quarta, aí tá. Nossa, às vezes eu penso isso, né? Quando a gente olha para trás, a gente também vê que já andou bastante. Mas quando a gente pensa no que vem ainda, quando aí você pensava que o universo era esse universo, não, são multiversos, são não sei o quê. Né? Eu não sei se alguém aqui segue o Rodrigo Roma, ele tem umas ideias incríveis, né? Nossa, quando ele vai contando que são o centro das galáxias, sabe assim, toda a organização de mundos e mundos diferentes e tudo, aí você pensa assim, gente, o que eu sou dentro desse... Exatamente. Isso aí É muito complicado. Aí a gente vai ter uma compreensão maior. Mesmo que a gente não entenda ou não compreenda as outras dimensões, a gente vai ter o quê? Ok, eu estou aqui, vamos fazer dentro daqui aquilo que precisa ser feito. E nem adianta pensar muito além, porque não é do nosso, pro nosso nariz aí. Não, porque não adianta. É que às vezes até eu percebo até em mim mesma, que às vezes eu fico acessando esses conceitos mais avançados, e aí uns meio que derrubam outros que eu já tinha, né? E aí eu começo a dizer, agora não estou entendendo, mas meu mundo estava organizadinho, agora já não está mais. Depois pensando na coisa, deixa eu parar aqui. Pois é. Nível. Porque, por exemplo, né, você, né, a maioria aqui, eu acho que é todo mundo católico, né? Então, daí a gente tinha aquela historinha, né, organizadinha do mundo, como é que era. Deus, Adão e Eva, não sei o que e tal. Aí você vai mudando, aí você já vai para o lado do espírita, aí você já sabe das colônias, da reencarnação, não sei o quê. Aí você vai... Mas aí você chega já para o lado ufológico, já são outros planetas. Aí você fala assim, nossa, eu achava que entendia tudo e que estava tudo bonitinho, organizado, e agora você vê que não é nada disso, que cada vez, né, aparecem... Eu me lembro que uma vez alguém falou para mim assim, vocês ficam com esse negócio de reencarnação, de não sei o quê, porque vocês ficam com medo de morrer. Aí eu falei assim, olha, não é bem assim, presta atenção. A minha mãe dizia que ela não acredita. Falei assim, eu nem sei se eu acho legal essa história de voltar. Eu sei que eu tenho que... Agora, eu não acho que vai ser bom eu ter que ser criancinha de novo, usar fraldinha. Mas depois da quinta dimensão não volta mais assim, não. É por isso que eu estou tentando correr atrás. Eu não quero mais fraldinha. Eu falei assim, eu não gosto disso não, gente. Aí você vai dizer que a gente acredita em reencarnação. Não, todo mundo diz que quando é criança é a melhor fase da vida. Eu vivia doida para crescer, não queria ser criança. Não vou voltar contigo, não. Não. Mas é a realidade, você vai vendo que né?
O último, eu até botei no grupo, né, da loja, eu achei sensacional, que fizeram uma medição, um aparelho desses maravilhosos, aí, mostrando que quando a pessoa morre, 7 minutos depois, ainda funciona. Memória. A memória. É aquela que o pessoal diz que passa. Aquela hora que passa. Então, quer dizer, isso é uma coisa que se fala há tanto tempo, parece que é conversa para boi dormir, mas agora a própria ciência está já tratando. Agora, o que eu acho engraçado é que nas experiências de quase morte, quase que é uma experiência única. Cada um tem uma completamente diferente do outro. Não é aquele negócio organizadinho que nem lá do nosso lar, que vai todo mundo. Não é assim. Não. É a experiência de cada um. Agora, Uma colocação. cuidado, porque está tendo muita coisa errada, muita coisa falsa, esse negócio de EQM. Estão inventando EQM, que é uma maravilha, e distorcendo as coisas. Pode reparar, porque não diz o nome da pessoa, não diz onde é que é. Eu acho que para você ter certeza que uma coisa é verdade, tem que dar os dados. Claro. Fulaninha lá, não sei aonde, você não sabe nem quem é a fulaninha. Entendeu? Então, elas estão inventando historinha também. Porque isso dá visualização do canal, né? Isso. O que é esse ECM? EQM é experiência de quase morte. De quase morte? Não. Diga, Luiz. Lélia, esse EQM aí, como é coisa da ciência terrena, a gente sabe que a gente tem que colocar sempre grandes interrogações. Por quê? Porque eles não fazem nunca um paralelo cultural, né, com relação à nossa ciência esotérica, que é a que a gente se dedica. Então, quem conhece um pouco do plano astral e entende como é o processo, eu, pelo menos, entendo de que maneira. Né? Não tem essa coisa quase morte. Ou morre ou não morre. Né? Morreu é porque teve que ter... Não, morreu. Pois é, mas é a ciência imaginando você numa situação de coma, né? E que, para eles, você, dependendo do órgão que apresenta falência, já é dado como morte ou não. Então, o que acontece aí, que é como eu vejo, que do pouco que eu entendo do mundo astral, nós temos uma vivência de ovo áurico, que é quando você, ao dormir, você pode ter sonhos que têm a ver com o seu psiquismo. E o que é o seu psiquismo? É todo um registro de milhares de anos, não é? E que forma ali o quê? As experiências do corpo, do mundo astral e do mundo mental, que trabalham juntos, nunca separados, porque são mundos que se interpenetram, certo? Agora, existe o sono mais aprofundado, que aí é quando você vai ter sonhos fora do seu ovo áurico. Aí você poderá receber influências, né, de outros estágios do meio astral, que é altamente subdividido. Mas aí não é nem projeção mesmo. É projeção astral. Você não está sonhando, você está vivendo aquilo. Não, a gente fala sonho por conta da nossa condição, de estar com o corpo físico numa cama. Então, o que representa esse sonho para nós esotéricos? É justamente essa projeção da consciência, né, que vai vivenciar, vai se manifestar, só que um pouco desordenadamente. Por quê? Porque o meio astral, o mundo astral, no caso, a gente só fala na maioria das vezes astral, porque é o peso da nossa maior vivência em quarta dimensão. Né? Então, o que acontece? Ele é um mundo muito rarefeito em termos de vibração, atomicamente falando. Então, uma barata que você tenha medo aqui, terrenamente, pode se transformar no baratão no seu sonho. Vai depender do peso que você dá. Depende do peso que você depende do peso que você dá à barata, você vai ter no mundo astral a vibração do seu drama de uma dimensão muito maior. Muito maior. Por quê? Porque é você se manifestando sem o seu controle de vigília nesse
nesse determinado nível do plano astral. Mas isso aí pesa muito mais em ovo áurico. Tá? Fora dele, são outras condições. Então, o que cada um vê, deixa de ver, é simplesmente como se estivesse em estágios de sonhos. De um sono que está ali por uma condição induzida, medicamente, terrenamente recorrida, né, para te colocar no coma, para que justamente a medicina terrena vá tentar fazer um resgate, né, daquilo que você está em desequilíbrio. Você acha que a EQM é esse conjunto de fatores, coisas psíquicas misturado com uma realidade que está vendo, tudo. Por Mas isso eles não cada conhecem nada disso. é isso que eu estou entendendo que ele está dizendo que né? É que ele morreu, parou tudo por um tempo. E aquele tempo que às vezes é mínimo, pode ser 5 minutos, mas para a pessoa, para a experiência que ela tem, é muito maior. Porque o tempo de lá não é igual daqui. Mas é parada mesmo. É quando os aparelhos dizem morreu. Só pode ser QM assim. Coma não. Coma a pessoa coisas ligadas ainda. Mas é uma visão da medicina terrena. Não morreu para a gente. Para a gente, não morreu. Entendeu? O conhecimento esotérico não vai fazer essa colocação que você morreu e voltou. Quem tem conhecimento esotérico não vai dizer você morreu e voltou. Não tem. Não existe isso. A nossa morte é do desprendimento. Faz diferença. A experiência que vale. Se estava mortinho ou se estava quase morto, sei lá. Foi e veio. Não sabe para onde, para quê, mas foi. E voltou. Toma atenção para as especulações terrenas. Eu só sempre chamo a atenção para as especulações terrenas. Isso é o exoterismo. Não é o esoterismo, é exoterismo. É aquilo que, ao longo do tempo, os estudos são compilados, são transformados, são, às vezes, mal interpretados e envenenam, corrompem a origem. Isso. Às vezes, um conceito mal interpretado confunde tudo. A ciência até agora consegue registrar como morte ou não. Por enquanto, é o que a ciência consegue. Bem, meus amados, vamos encerrar aqui. Vai ter o fechamento da loja. Obrigada a vocês que participaram. Adorei, Luiz, Fernanda. Muito obrigada. Viu? Valeu, meu amor. Beijo a todos. Beijo, tudo bom. Beijo. Muito bom, irmãzinha. Legal esse assunto. É um bate-papo, né? Olha, o Luiz já foi. Não, tem fundamentos também. É baseado em fundamentos. Fernanda, obrigado pela participação, Fernanda. Vamos fazer um encerramento, então, oficial. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em toda criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Terminados nossos trabalhos, que a força, o conhecimento e as bênçãos que recebemos se espalhem pelo mundo inteiro, auxiliando-lhe a evolução. Paz a todos os seres e em todos os planos. Namastê. Namastê. Fernanda, boa semana para você. Tchau. Tchau, meus irmãos. Tchau. Semana que vem vamos ter uma coisa legal para o do bom. Boa semana. Tchau, Fernanda. É que o estado de EQM ele é bem definido, né? Tem aquele médico Raymond Moody que ele definiu o que é estado de quase morte. É que o Luiz ele é meio assim
O pessoal psi, eu lido com muitos deles, né? Até meu melhor amigo assim é psi também. Eles são abertos para esses conhecimentos, mas eles são céticos ao mesmo tempo. Eles têm um lado assim muito